Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, não é inscrito no canal, inscreva-se. Você que gosta da verdadeira ciência, que gosta de curiosidades, também que gosta de correções, como essa que eu vou fazer agora novamente aqui. Eu já fiz isso no passado, quando eu até excluí o canal, depois eu voltei, que é a parte de correção de provas, de provas de universidades e agora da parte do Exame Nacional do Ensino Médio, a segunda fase, que pegou justamente ciências da natureza, a parte de biologia, apesar que eles encaixaram várias questões unindo biologia com a química, química com a física e assim foi. Antes de mais nada, novamente, peço a sua colaboração com o canal. Quem puder, colabore, o link está na descrição. E também pode colaborar compartilhando bastante este vídeo para divulgação do canal, ok? Quem necessitar de palestras na área de meio ambiente e clima, basta acessar o e-mail. Bom, antes de mais nada, um comentáriozinho breve a respeito da prova do Enem. Eu estou com a prova amarela e vou comentar essas. Eu selecionei aqui 14 questões da prova amarela. Duas dessas questões estão gerando muita polêmica até entre os professores da área das ciências biológicas, que é a questão 92, que é logo a primeira, e a questão 104. Eu vou comentar o porquê disso já já. Então, vou abordar as questões 92, 96, 99, 102, 104, 105, 106, 110, 112, 115, 118, 121, 126, 128, 130 e 131. Eu podia abordar até outras, tá certo? E mais uma vez, comentando, tem questões ali bem simples, mas bem simples mesmo. Aquela, por exemplo, de cimento com a brita, ela foi bem fácil, assim, até por eliminação, né? Qualquer pessoa já escutou falar a respeito disso. Essa 131 também muito simplesinha, apesar dela estar na parte da físico-química, mas no curso de ciências biológicas você aprende isso. Então, sem mais rodeios, vamos lá. Vou tirar a minha imagem para colocar a tela inteira. Eu tive que dar um print da prova, tá certo? Lembrando que eles não divulgaram ainda o oficial. Um instante aqui. Eu vou ir e voltar, porque justamente os slides aqui, eles não ficaram corretos. Então, primeiro eu vou para 92 e vou seguindo depois. Vamos lá. Deixa eu... Então tá aí. Então a questão 92 apresentava assim: o 2,4 dinotrofenol, DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de... antes de mais nada, esses enunciadozinhos foram bastante interessantes e bastante relevantes, porque abria a mente e às vezes dava quase que praticamente, já dava uma dica da resposta, entendendo? Então foi bem tranquilinho. Então vamos lá. O 2,4 dinotrofenol, o DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Bom, então a primeira coisa que você vai ter que pensar é o seguinte: bom, mitocôndria, estou falando de biologia celular.
biologia celular. Ou, além disso, parte de respiração celular. Então, parte de respiração celular, eu vou lembrar justamente da parte de bioquímica, não é? A parte de bioquímica, ou melhor dizendo, citologia, o metabolismo energético das células. Ele já dá uma dica ali, que esse composto é um desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria. Então ele já está falando da parte de respiração. Lembra da fase anaeróbia, na ausência de oxigênio, e na fase aeróbia, na presença de oxigênio nas células eucarióticas, que ocorre dentro das mitocôndrias. Ele fala assim, ele dá a informação, ele está afirmando isso. Então, todos os enunciados têm a fonte ali. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, olha só, novamente dando a dica, na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas, ou seja, entre as membranas, prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático da membrana interna. Aí ele fala assim, o efeito emagrecedor desse composto, ele vai estar relacionado ao ou a. O que vai acontecer aí? Esse composto, eu posso até voltar para comentar aqui. Vamos lá. Deixa eu tentar dividir a tela para... Opa! Tá dando um errozinho. Deixa eu voltar aqui a minha imagem. Pronto. Melhor assim. Eu fico... como é que se diz? Intercalando. Mas esse composto aí, o 2,4 de trofenol, ele vai interferir justamente no processo. Que processo é esse? Conhecido como a bomba de prótons. E ele ocorre na cadeia transportadora de elétrons que vai permitir a síntese de ATP. Como esse composto ele vai tornar a respiração celular menos eficiente, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma redução na síntese de ATP, ou seja, ATP, vulgarmente falando, na síntese de produção de energia com maior consumo de nutrientes. Sendo que realmente esse composto ele é extremamente perigoso. Por quê? Porque o dinitrofenol ele destrói o gradiente do H+. Ele vai reduzir essa síntese de ATP e nessas condições a maior parte dos alimentos que a gente está ingerindo não pode ser utilizada para sintetizar a adenosina trifosfato. Então, perderíamos peso. Mas o que acontece? Uma quantidade excessiva do DNP ia deixar a gente incapaz de produzir o ATP suficiente para manter a vida. Então tem que tomar muito cuidado com esse composto, que a diferença entre emagrecimento e morte está justamente numa pequena mudança na concentração do DNP, o que torna essa droga extremamente perigosa. Essa droga aí. Essa questão ela teve uma dificuldade, assim, com muitos estudantes comentaram, eu estava lendo os comentários na internet, teve uma dificuldade média, moderada, tá certo? Vamos para a próxima aí. A 96 já foi bem mais tranquilinha. Vamos abrir aqui. Opa, eu abri a capa. Espera aí. Vive assim mesmo.
Espera aí. Vamos para 96. Não sei o que está ocorrendo, que ele não está abrindo. Não sei o que está ocorrendo agora, que ele não está abrindo a tela inteira. Mas enfim, falando a respeito da esquistossomose, acho que dá para todo mundo ler aí. A esquistossomose, barriga d'água, caracteriza-se pela inflamação, ou seja, falou esquistossomose, opa, plateuminto, trematoda. Então, barriga d'água caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço, causado pelo verme Schistosoma mansoni. O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Nymphalaria, seu hospedeiro intermediário, e penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar um parasita dentro do corpo. Lembrando que muitos desses parasitas, muitos deles se tratam com óleo mineral. Tem até que tomar cuidado com isso, pode causar complicações. E uma nova estratégia terapêutica, ele fala aqui, baseia-se na utilização de uma vacina, tá certo? Feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional, ele pergunta a vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional. Então, o que vai acontecer aqui? Justamente, a vacina ela vai induzir o organismo a produzir anticorpos, que irão eliminar o verme, o esquistossoma, antes da manifestação dos sintomas característicos da doença. Então, ao receber essa vacina, o indivíduo vai produzir esses anticorpos, estabelece uma memória imunológica contra o esquistossoma. Então, dessa forma, o parasita vai ser o quê? Atacado, vão atacar ele no momento em que entra no corpo humano, sendo eliminado antes que se instale no organismo e provoque justamente os sintomas da doença. Essa daí foi uma questão de nível fácil, não tinha nada assim de coisas mirabolantes. A alternativa lembrando que na questão 92, eu também citei, esqueci de colocar, a letra E também. Então, 92, 96, vamos para a 99. Aí vamos seguir aqui. Não sei por que ele não está abrindo a tela inteira. Ele está seguindo direitinho, mas não está abrindo a tela inteira. Ele está abrindo o anterior. Está dando para entender isso. Deixa eu ver se eu consigo agora. Agora eu consegui. Agora eu consegui. Então, só recapitulando aqui, que eu não falei, eu comentei a questão 92 é aqui a letra E, tá certo? A 96 também, eliminar o esquistossoma dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Vamos para 99, que também é uma barbada. 99 também é um nível fácil, segundo o comentário dos estudantes ali. A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que do ponto de vista de impacto ambiental destaca-se o césio-137 e o estronço 90. Não se assuste com o enunciado. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 50 e 60, com o resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estronço 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e, em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio. Olha só a dica que ele já dá aqui. Por isso que eu digo, às vezes, professor, não tive tempo, estava enrolado, não sei o quê, sei lá, cada um é cada um.
Mas olha só a dica que ele já dá no enunciado. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares e, em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Então, se lembra? Né? Tecidos, órgãos, organismos, forma um organismo. Então, bastava o básico para responder. O básico. Comentar o básico do básico. Ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Caramba, ele fala de carbonato e fala de cálcio. Você vai lembrar logo de quê? De osso. Não estou entrando mais nada específico, vou colocar também. Mas a primeira coisa que vem na cabeça, primeira coisa. Aí às vezes o estudante podia ficar em dúvida, falou em cartilaginoso e tem o ósseo. Mas de eliminar ali 3, o sanguíneo, o muscular e o nervoso. Então é assim que se procede. É óbvio que aqui é o ósseo. Por quê? Deixa eu voltar aqui, agora não vai dar mais aquele errozinho não. Já consertei. Então vamos lá. Por que isso daí? Por que isso daí? O cálcio, né, o símbolozinho químico Ca, e o estrôncio, Sr, eles pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Então olha só como já está misturando aí a química com a biologia. O que faz com que eles apresentem as mesmas propriedades químicas. Dessa forma, o estrôncio pode substituir o cálcio no tecido ósseo, que é o local onde ele é encontrado em maior quantidade no organismo. Então, essa substância intercelular do tecido conjuntivo ósseo é composto principalmente por fosfato de cálcio. O estrôncio, no caso ali que ele cita, o estrôncio 90, que ele cita, por substituir o cálcio em processos biológicos, ele vai o quê? Ele vai ter uma tendência de se acumular justamente neste tecido. Perfeito? Então, letra E novamente. Vamos para a 102. Essa, então, foi outra barbada. Uma questão que abordava parte de ecologia, e, assim, também uma questão muito atual mesmo. Muito atual mesmo. Sabe por quê? Porque todo mundo adora alimentar esses animais, não só esses animais aí, como também outros animaizinhos, né? Todo mundo adora alimentar animais com fandangos, batatas e etc. Isso é extremamente errado. Extremamente errado. Mas vamos lá para o comentário. E eu gostei bastante, apesar de ser uma questão simples, eu gostei bastante dessa questão aí. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Questão 102, falando das cutias. Pequenos roedores das zonas tropicais transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, elas têm o costume de enterrar em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. E aí tudo bem. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras. Ou seja, uma cutia enterrou, outra vai lá e pega ela. A esse comportamento de, entre aspas, eles colocaram ladroagem,
faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Correto? Aí eles colocam assim: essa ladroagem está associada à relação de... Ora, o predatismo, que ele cita ali, depois eu vou comentar a sinfilia. Mas o predatismo é justamente uma relação desarmônica, em que um animal captura e mata o indivíduo de outra espécie para se alimentar. Então não tem nada a ver isso daí. O parasitismo também é uma relação desarmônica entre seres de espécies diferentes. Espécies diferentes. Ali ele não cita isso. Mas continuando, em que um deles, denominado parasita, vive no corpo do outro, o hospedeiro, no qual retira nutrientes, alimentos. Lembrando que o objetivo do parasita nunca é matar o seu hospedeiro. Aí ele vai para a competição. Nós temos a competição interespecífica, que ocorre quando duas populações de espécies diferentes, uma mesma comunidade, apresentam níveis ecológicos iguais ou muito semelhantes. Isso na intraespecífica. Mas o que vai acontecer aqui? Ora, é a mesma espécie, e basicamente, deixa eu voltar aqui para vocês me ver aqui. Opa, agora sim. Então, basicamente, o que vai acontecer aí? O roubo dessas sementes enterradas de uma cutia por outra vai caracterizar justamente uma relação de competição, uma vez que ambas disputam pelo mesmo recurso. O fenômeno que está descrito no texto é uma competição pelos mesmos recursos ambientais, no caso essas sementes, e é uma competição intraespecífica, entre indivíduos de uma determinada espécie, que caracteriza essa competição intraespecífica. Ali ele fala no caso de sinfilia, ele fala no caso uma relação ecológica entre seres vivos, na qual um ser vivo se aproveita das atividades ou do trabalho de outro, que é denominado até de um amensalismo, né? uma sinfilia, tá certo? Isso ocorre muito em pulgões. E ele fala também, deixa eu voltar aqui, ele fala do comensalismo, ou chamado inquilinismo. São dois tipos de associação que apenas um dos participantes se beneficia, tá certo? O exemplo mais citado do comensalismo, inquilinismo, esses dois aí, é o caso do tubarão e do peixe-piloto, e no caso do pepino do mar e espécies de peixes, tá certo? Então, justamente no comensalismo, a associação ocorre em função de busca de alimento, e no inquilinismo, a razão da associação é frequentemente proteção. Então, isso não tem nada a ver com o que está descrito no enunciado. Perfeito? Certo? Continuando aí, assim, aqui é letra D, competição. Então, continuando, nós vamos para a questão 104. Também pega a parte ambiental e também a polêmica, tá certo? Foram duas questões que geraram bastante polêmica, foram a 92 e a 104. O que vai acontecer nessa 104 aí? Ele está abordando, aí vai abordar também parte de micronutrientes e macronutrientes, que eu já citei nesse canal, na parte de biologia vegetal. Eu já citei isso. Tá certo?
Então, vários são os nutrientes minerais que a planta necessita para o seu desenvolvimento normal. Deixa eu abrir aqui para a tela inteira. Vamos lá, continuando a interação aqui. Então, esses nutrientes minerais que a planta necessita para o seu desenvolvimento normal, alguns deles são necessários em grande quantidade, chamado macronutrientes, e outras quantidades menores, micronutrientes. Então, solos pobres em nutrientes precisam ser adubados. Então, os macronutrientes minerais, quais são eles? São o nitrogênio, o potássio, o fósforo, o cálcio, o enxofre e o magnésio. E os micronutrientes são o ferro, o manganês, o boro, o zinco, o cobre, o molibdênio e o cloro. Inclusive, até quando eu estava na Gama Filho, nós fizemos um experimento, um trabalho em grupos gigantesco, com esses macro e micronutrientes para ver quais eram os resultados. Realmente foi fantástico. Foi fantástico mesmo. Bom, mas voltando aqui, ele fala do café. Do café. Que a cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5 de pectina, que é um polissacarídeo, açúcares, né? Aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose, galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados. Então já deu a dica aqui, compostos aminados. Quando fala de aminados, você lembra logo do ciclo do nitrogênio. Você lembra logo do ciclo do nitrogênio, que é um ciclo bem chamativo. Bem chamativo. E ali também, quando ele fala aliás, voltando até nos aminados, você lembra da amônia, tá certo? Amônia, você vai lembrar de nitrogênio. E fala de açúcares, açúcares fermentáveis, polissacarídeos. Então, quando você fala disso, você lembra logo de carbono. Mas essa questão gerou uma curiosidade assim muito chamativa. Aí fala, esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois, é óbvio, possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Até por eliminação, olha só, a B, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. O enunciado não fala nada disso. Melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. Não tem nada a ver. Eleva o pH do solo, em função da degradação dos componentes do resíduo. Então está falando parte de alcalinidade, acidez. Também não. Apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Viajou na maionese essa letra E, de acordo com o que está narrado aí no enunciado. Mas tem um porémzinho aí. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui. O que acontece? Os resíduos em questão, que ele coloca aí, contém compostos aminados, como eu falei, e carboidratos, que após a ação de decompositores, vai possibilitar a reciclagem do carbono e do nitrogênio. Então entra a parte de nutrientes para os vegetais, entra na parte do ciclo do carbono e do nitrogênio. Então, por isso que a alternativa A, considerando que os carboidratos e alcaloides são citados no texto, quando metabolizados, liberam compostos que possuem carbono e nitrogênio. Contudo, porém, entretanto, nós temos que considerar uma coisa. A questão apresenta algumas coisinhas conceituais assim que não batem. Uma vez que a simples presença desses compostos do solo não vai possibilitar, não vai garantir,
não tem uma garantia que a reciclagem de carbono e nitrogênio, processo realizado esse por bactérias. Então, o que vai acontecer? A simples presença desses compostos no solo não possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Processo esse realizado com bactérias. Ainda mais quando se fala do nitrogênio ali no solo. Além disso, esses açúcares que ele cita ali, liberados no solo, isso não é fertilizante para vegetal. Porém, podem aumentar a disponibilidade de energia para bactérias decompositoras e fixadoras, né, que é o caso ali os nódulos de bactérias, por exemplo, fixadores de nitrogênio nas raízes de leguminosas, né, as bacteriorrízeas. Mas fica uma coisa assim meia estranha. Então, se a gente considerar o raciocínio para responder a questão, ela não tem um diálogo claro com o que está narrado no enunciado. E nem mesmo com a pergunta. Então tem uma coisinha aí que realmente não bate. Né? Você ali é mais até por eliminação, porque realmente o que está descrito no enunciado, né, não se encaixa justamente com o andamento da questão. Aí vai falar, vai ser anulado, não vai? Não sei, eu acredito que não. Tá? Eu acredito que não. Então, por isso que eu falei, a 92 e a 104, alguns ali na 92, que pegou a parte do DNP, alguns profissionais colocaram ali como letra A. Eu não concordo. Eu não concordo. Ali para ser a letra A. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Vamos para a questão 105. 105, se não me engano. Não é isso? 105. Essa daí teve isso daqui já foi debatido no meu canal, até com o Nicolas Vital, que escreveu o livro Agradeço aos Agrotóxicos por Estar Vivo. E até alguns pesquisadores da Embrapa rebatem essa informação aqui direto. Então vamos lá aqui para comentar. Deixa eu abrir aqui. Foi. Então vamos lá. Vamos analisar essa daí. Questão muito fácil também. Muito fácil. Parte de ecologia. Um alimento orgânico deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, na realidade são defensores químicos, defensores agrícolas, né, o termo correto, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais. Olha, essa parte aqui é de matar. Alegar que causa menor impacto aos recursos naturais, cuidado com isso aí, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Também outra informação extremamente duvidosa. Bom, nesse sistema de produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio do ou da justamente utilização de predadores naturais, tá certo? Nenhum desses outros aqui tem a ver com o que está narrado na questão 105. Mas um comentário aqui, estão idolatrando esse negócio agora de alimento orgânico, já começo eu por aqui, tudo é orgânico, tá certo? E o defensivo agrícola, o defensivo químico utilizado, segue parâmetros nacionais e internacionais, onde é utilizado justamente uma dosagem correta para
para o plantio. Para o plantio. Então é a mesma coisa do remedinho que você toma, na dosagem correta, em vias de comparação. Alegar que essa técnica causa menor impacto aos recursos naturais, nem tanto, porque hoje você tem a biotecnologia extremamente avançada e associada para a produção de alimentos. Se você colocar tudo orgânico, você não tem alimentos para suprir as necessidades dos seres humanos. Contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não há nenhum estudo que comprove isso daqui. Só há hipóteses e especulações. Tá certo? Quer discutir? Discute com o senhor Miranda, lá da Embrapa. Ou, melhor ainda, compre e leia o livro Agradeço aos Agrotóxicos por estar vivo, do Nicolas Vital. Aliás, eu trabalhei com ecotoxicologia e no livro As Bases Toxicológicas da Ecotoxicologia tem uma tabelinha ali fenomenal. Olha aquela tabela até antiga, com esses defensivos agrícolas, o remedinho para a planta, justamente a dosagem correta que tem que ser aplicada. Então, quando você vê, aquilo tudo é agrotóxico, o avião está liberando, não, aquilo dali a maior parte está diluído em água, chega quase, dependendo do material aplicado, chega quase a 100%. Tá? 95%, às vezes de água, 98%, enfim. Sim, mas vamos para o comentário aqui que eu estou comentando e não estou aparecendo. Deixa eu voltar aqui na questão 105. O controle biológico é feito pelos próprios predadores biológicos, como eu já comentei, sem aplicação de defensivos. Então, para controlar o tamanho da população de insetos, considerado praga, sem uso de agrotóxicos, a melhor estratégia é o emprego de inimigos naturais, como predadores e parasitas, tá certo? Justamente o que ele fala ali, utilização de predadores naturais. Vamos para 106. O que é isso? Assim. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, o nível de dificuldade dessa questão eu já falei, foi tranquilinha. Essa foi um pouco mais bem elaborada. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Aí coloca ali a fonte. Vamos para o comentário aqui direto, sem mais rodeios. O que vai acontecer aqui é o seguinte: a segregação não será independente quando os genes estiverem no mesmo cromossomo, no chamado linkage, tá certo? Um linkage. O que é o linkage? Chamado linkage genético, ou ligação genética, que descreve a associação de 2 ou mais locos num cromossomo a partir do nível de recombinação meiótica entre eles. Então a gente vai perceber que a migração independente ela vai ocorrer apenas quando os pares de genes estão em cromossomos diferentes. Quando esses genes estão no mesmo cromossomo de um par de homólogos, eles permanecem juntos quando acontece a meiose, né, parte de divisão celular. Sendo assim, dizemos que o linkage é uma exceção à segunda lei de Mendel. Perfeito? Então, justamente aí vai ser a letrinha D, porque essa segregação independente separa os cromossomos homólogos. Genes que se situam no mesmo cromossomo
tendem a ser herdados juntos na separação dos cromossomos homólogos. Perfeito? Vamos lá, acho que agora nós vamos para 110. Pessoal falou que essa questão foi porreta. Na família Retroviridae encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizados pela produção de DNA, o ácido desoxirribonucleico, e a partir de uma molécula de RNA, o ácido ribonucleico. Alguns retrovírus, eles falam ali, infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. As infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ao desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções virais? Ora, quando ele fala aqui de retrovírus, você vai lembrar que esses retrovírus são um grupo de vírus de RNA que se replicam para produzir DNA a partir do RNA. Então ele vai usar uma enzima denominada a transcriptase reversa. E o DNA produzido é então incorporado ao genoma hospedeiro. Mas esses retrovírus, desculpe, tem várias curiosidades. Por exemplo, esses retrovírus foram os primeiros vírus a serem estudados, isso por volta de 1904, quando pesquisadores procurando por bactérias como agentes infecciosos para leucemia em galinhas, encontraram filtrados celulares que transmitiam a doença. E em 1911, o pesquisador Peter isolou esses vírus transmissores de sarcoma de galinhas, denominados Horse Sarcoma Vírus, o RSV, e foi o primeiro oncovírus, um vírus que causa câncer, a ser descoberto. Isso é uma curiosidade extremamente relevante. Então, tem vários de outros tipos de retrovírus. O mais citado, o mais conhecido, que causam doenças em humanos, estão o linfótropico T humanos, o HTLV, tanto o HTLV1 e 2, que pode também ter a transmissão vertical por agulhas infectadas, relação sexual desprotegida. Aí, é óbvio, eu já estou falando do vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, tá certo? Agente infeccioso que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, que vai atingir o sistema imunológico, células T, tá certo? Bom, mas enfim, isso é só a nível de curiosidade. Mas o que vai acontecer nessa questão 110 aqui? Então, o que vai ter que ocorrer aqui? Ele fala assim, que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento, dessas infecções virais. Justamente o desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus. Tá certo? Perfeito? Por quê? Porque justamente os medicamentos antirretrovirais atuam como inibidores da transcriptase reversa e de diversas proteases, dificultando assim a reprodução do vírus. Então, esse tratamento para essas doenças, para essas infecções, tem sido beneficiado pela produção de substâncias que vão reduzir a capacidade de reprodução do vírus, esses antirretrovirais, tais como inibidores da transcriptase reversa, inibidores de proteases,
de ação nas traduções de proteínas virais. Perfeito? Uma questão assim mais bem elaborada, mas também é nada demais. Nada demais nisso daí. Então vamos lá. Agora, estava na 110, nós vamos para a 112. Está um pouquinho fora de ordem aqui, agora sim. 112. Deixa eu colocar em tela inteira. Então fala assim, a fluidez da membrana celular, já está falando da parte de permeabilidade, é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então eles colocaram aqui a representação simplificada da estrutura do fosfolipídio, com a cabeça polar, caudas hidrocarbônicas, insaturação, e eles perguntam assim: assim existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Vamos lá para o comentário. O que vai acontecer aqui? Então, o próprio enunciado, ele coloca o seguinte: ele coloca que quanto menor for a cadeia carbônica e quanto mais insaturações houver, ou seja, quanto mais angulada a cadeia for, maior será a fluidez das bicamadas. Então, nesse contexto, a situação que se apresenta mais favorável é justamente a composição do item 2. A bicamada que apresenta maior fluidez é a que possui a menor magnitude das interações entre os fosfolipídios. Por isso, para que isso ocorra, a cadeia deve ser pequena e insaturada. Portanto, a bicamada lipídica que possui maior fluidez vai ser justamente a 2. Justamente essa daqui, ó. A 2. Até por eliminação, ele fala aqui maior fluidez, até por eliminação aqui, eles colocam o enunciado para confundir um pouquinho, às vezes, lá o estudante, justamente que é letra B, mas nada demais. Nós vamos agora para a 115. Não é isso? 115. Essa questão eu gostei. Essa eu gostei. Algumas toneladas de medicamentos para o uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada de forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Eles adaptaram isso aqui de fármacos no meio ambiente, Química Nova, Parará, volume 6. Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Olha só, está escrito aqui, qual ação vai minimizar, ou seja, vai diminuir
um pouco. Aí fala utilização de esterco como fertilizante na agricultura, ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana. Você pode até ampliar a rede de coleta de esgoto, mas e aí? Você tem que ter um tratamento adequado, tá certo? Vai ter que ter um tratamento adequado. Então, justamente aqui vai ser a letra... Opa, o que houve aqui? Vai ser a letra D, um desenvolvimento a ser nem pensar, né? Descarte de medicamentos fora do prazo de validade de lixões, desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes, reuso de lodos provenientes das estações de tratamento de esgoto na agricultura, também é uma técnica reutilizar isso. Não, você tem que fazer justamente o desenvolvimento de novos processos nas estações de tratamento de efluentes. Questão tranquilinha, muito assim, tranquila, porque você tem que ter a diminuição da concentração dos diversos contaminantes encontrados no esgoto, né, que deverá haver o desenvolvimento de novos processos nessas estações. Então, justamente, você tem que ter isso aí, né? Pois o que está ocorrendo hoje? Quando ocorre o tratamento de água, vão ocorrer processos físicos e químicos como filtração, floculação, decantação, cloração, fluoretação, que são processos que não conseguem retirar todos os contaminantes mencionados, tá certo? A próxima questão, a 118, ela vai falar de tropismo. Na piscicultura, costumam-se usar larvas de artêmia, um crustáceo, para alimentar larvas de peixes. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio. Elas eclodem, ou seja, nascem, tá? Liberando suas larvas, também conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, coloca-se uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa e estes começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias é chamado de... isso tem a ver com tropia, chamada de fototropia. Isso ocorre muito em plantas, tá certo? Movendo desses seres em direção à luz é chamado de fototropismo positivo, e essa expressão é mais associada a plantas, né, aos vegetais. Mas o tropismo, vamos colocar isso até entre aspas, refere-se a movimento. Então o movimento trata-se de um fototropismo, já que ocorre em direção à luz, porém como se trata de um deslocamento e não um crescimento, o termo mais fototactismo, tá certo? Seria o termo mais adequado, o fototactismo. A questão 121. A eritropoetina, a EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO, recombinante no esporte, foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso é o conhecido doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de quê? Ora, vamos lá. Se eu estou falando de doping, e esse uso de eritropoetinas recombinantes resultará em um aumento do número de eritrócitos, aumentando o transporte de oxigênio para tecidos. Ora, estou em intensa atividade física, né? Então, com isso, vai haver o quê? Uma elevação da taxa de respiração celular e produção de ATP. Como o oxigênio fundamental
para que um atleta produza ATP durante a competição, a Apple estimula a produção de hemácias, que são as células que justamente a parte de oxigênio para todo o corpo, facilitando assim a vida do atleta, tá certo? O famoso doping. Então nós vamos agora para a 126. No quadro, estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Então, eles colocam aqui o hábitat, o potencial biótico, a duração da vida, descendentes, tamanho populacional, com estratégias 1 e 2. Na recuperação de uma área desmatada, falando de desmatamento, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Olha só, essa questão foi muito pertinente. O que vai acontecer aqui? Se a gente analisar, deixa eu colocar de novo para vocês aqui. Se a gente for analisar, lembrar um pouquinho de parte de sucessão, etc., né? Uma área desmatada, o que vai vir primeiro, o que a gente pode reintroduzir para melhorar as condições daquele local. A estratégia 1 diz: um hábitat mais instável e imprevisível, potencial biótico elevado, duração de vida curta e com reprodução precoce, descendentes muitos e com tamanho corporal pequeno, tamanho populacional variável. A estratégia 2 é basicamente o inverso da estratégia 1. Então, numa área desmatada, primeiramente você tem que colocar o quê? É aquele ditado: se a gente vai iniciar um processo, vamos começar o quê? De baixo, né? Eu não vou começar sendo igual no emprego. Geralmente você vem de baixo para depois ter uma condição melhor. Então, justamente aqui, a estratégia 1. Por que a estratégia 1? Primeiro, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico. O que vai facilitar o quê? Uma rápida recolonização da área desmatada. Perfeito? Certo? Bom. Além disso, plantas com ciclo de vida curto, elevada taxa de reprodução, elevado potencial biótico e rápido crescimento, elas vão colonizar rapidamente essa área desmatada. E, além disso, conferem uma proteção ao solo da erosão e lixiviação que favorece a recuperação. Tá certo? Chamada comunidade pioneira, capaz de sobreviver a ambientes menos estáveis. Os organismos pioneiros apresentam um ciclo de vida curto e com muitos descendentes, elevado potencial biótico e um tamanho corporal pequeno. Tá certo? Letra C. Vamos para a 128. Essa questão, para mim, assim, sempre é uma polêmica. Por quê? Se você vai fazer o curso de ciências biológicas, vai ser um biólogo, dependendo do tipo de profissional que vai passar as informações para você na área de botânica, eu tive aula com uma paleobotânica, pessoas do Museu Nacional,
Essa questão aqui, ela está muito fácil, mas tem uma curiosidade que eu vou citar para vocês. Ela pega a parte da evolução dos vegetais, apresentando grande diversidade, etc., as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Então, na imagem, 5 dessas características são indicadas por cada um. Desde o surgimento de uma alga verde ancestral até as angiospermas, isso há cerca de 450 milhões de anos. Aí fala, 1. Embriões protegidos do gametófito. 2. Tecidos condutores verdadeiros. 3. Formação do tubo polínico. 4. Polinização pelo vento. E 5. Produção de frutos, que são as angiospermas. Então a questão está praticamente dada. Aí fala assim, a aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo número, é óbvio que aqui é o número 3. Letra C. Formação do tubo polínico. Por quê? Porque justamente agora sim. Porque justamente relacionado ao surgimento do tubo polínico, que permitiu essa independência da água do ambiente para a fecundação. Eu não gosto muito de utilizar esse termo, independência da água do ambiente para a fecundação. O termo correto é fecundação. Porque quando você pega o ciclo disso tudo, você vai lembrar da semente, e várias sementes, para ter a quebra da dormência da semente, necessita da água. Além disso, tem um grupinho de angiospermas, deixa eu voltar aqui, tem um grupinho de angiospermas, denominados angiospermas aquáticas de vida submersa, que são polinizadas pela água. São cerca de mais ou menos 79 famílias e 380 gêneros, pessoal. São plantas aquáticas submersas vivendo em ambientes marinhos ou de água doce. E em 18 destes gêneros, o pólen é transportado sob a água ou flutua de uma planta a outra na superfície. Então, em algumas dessas plantas, o pólen forma filamentos, que é o pólen filiforme, de maneira a aumentar as chances de contactar estigmas receptivos, ou então os grãos são ligados em cadeias, o que tem efeito semelhante. Então, o pólen filiforme de alguns gêneros aquáticos de angiospermas não apresenta exina. Em outros gêneros de plantas aquáticas submersas, o pólen é disperso através da superfície da água. Um bom exemplo até é a Vallisneria, que é uma planta de água doce. As flores estaminadas são liberadas e flutuam até a superfície, onde seus 3 estames ficam eretos e funcionam como velas. Flutuando um pouco acima da zona de tensão da superfície d'água, a flor carpelada cria uma pequena depressão na qual a flor masculina termina por cair. Em contraste com estas plantas, com sistemas de polinização muito especializados, os quais são claramente avançados em termos evolutivos, a maioria das angiospermas aquáticas são polinizadas pelo vento ou por insetos, como os seus ancestrais terrestres. Suas flores são produzidas acima da superfície d'água. Então é muito legal citar isso, porque nós temos casos de angiospermas aquáticas de vida submersa que são polinizadas ainda pela água. Penúltima, a 130, mas ainda é um comentáriozinho rápido disso daí. Então, justamente o surgimento do tubo polínico, ele propiciou a essas plantas a possibilidade de fecundação independente de água, tá certo? Fecundação, não é reprodução, que é a chamada sinfonogamia. Para quem não sabe, a sinfonogamia é a fecundação em que os espermatozoides chegam à célula ao ovo através do tubo polínico, característica das angiospermas e das gimnospermas, tá certo?
Então é um tipo de fecundação em que os vegetais implica a formação de um tubo polímico dentro do qual os gametas masculinos são transportados até as proximidades do gameta feminino, e esses gametas masculinos são imóveis, pois não têm flagelos e assim independem do meio líquido. Vamos para 130 aqui, quase na última. Ah, sim, mas a alternativa C, tá? Na 128. Alternativa C. Acho que já havia dito. A 130. A 130. O The Kidney Project é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico que executará a maioria das funções biológicas do órgão. Olha que legal. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços de nanotecnologia, filtração de membrana e biologia celular. Esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para a sobrevivência. O dispositivo criado vai promover diretamente o quê? Ora, se eu estou falando de hemodiálise, é óbvio que, de acordo com o texto, o dispositivo irá realizar a maioria das funções biológicas do rim, ressaltando ainda a tecnologia de filtração de membrana e seu benefício para pessoas que fazem hemodiálise. Então, falou em hemodiálise, né? A principal função executada é a remoção de ureia, produzida no fígado a partir da amônia. Então, o rim ele age na retirada de excretas nitrogenadas da circulação sanguínea. Logo, essa remoção de ureia vai significar uma melhor qualidade de vida de quem depende de hemodiálise. Tá certo? Lembrando, alternativa A. Vamos para 131. Vamos lá? E última que eu selecionei. Então, essa questãozinha um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma: adicione-se um volume de etanol em um copo de vidro, em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade, que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então você tem um papel filtro, um copo de vidro e o etanol. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a... E aí? O que vocês falam? Evaporação do líquido? Diferença de densidade. Densidade, ali você vai lembrar da água com óleo de cozinha, né? Reação química com papel. Nossa. Capilaridade nos poros do papel. Resistência ao escoamento do líquido. Uma questãozinha também. Uma questãozinha também dada, porque justamente o movimento do líquido ocorre devido à capilaridade dos poros no papelzinho. O etanol interage com a celulose constituinte do papel por meio de interações dos tipos de ligações de hidrogênio, favorecendo a ascensão do líquido no papel. Esse movimento espontâneo de fluidez de um líquido contra a gravidade é chamado de capilaridade. Perfeito? Caramba, hein, pessoal? Foi um pouquinho longo, mas foi bom. Tá aqui, ó, eu separei até as questões. Espera aí. Né? Foi muito bacana, muito gostoso. Mas é isso. Então, depois dessa mega aula, eu encerro a transmissão. Não deixe de assistir mais tarde o vídeo, o novo taco de hockey,
realmente uma notícia urgente de mais uma manipulação de dados, mais um forçamento, né, um massageamento, como o Dr. Molion afirma, para corroborar o aquecimento global antropogênico. Gente, foi muito bacana, gostei muito dessa correção junto com vocês aqui. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar e quem puder, faça a sua colaboração. Tchau, pessoal. Muito obrigado aí.